Quantas vezes você se calou, se escondeu ou desistiu só porque temia o que os outros poderiam pensar? Quantas escolhas foram feitas para agradar, para não desagradar, para não correr o risco de ser julgado? A maioria das pessoas carrega esse medo sem nem perceber, como uma prisão mental invisível que suga a autenticidade e mata sonhos silenciosamente. O mais chocante é que essa prisão não é imposta de fora. Ela é construída, tijolo por tijolo, pelas próprias mãos. E enquanto a busca pela aprovação seguir ditando suas ações, a liberdade de ser quem você nasceu para ser continuará fora do seu alcance. Mas existe uma verdade libertadora que pouca gente fala. O medo do julgamento pode ser vencido. Não com mágica, nem com discursos motivacionais vazios, mas com práticas diárias que fortalecem a autoconfiança e destroem, pouco a pouco, essa vergonha invisível. Se você aprender a reduzir o peso que dá à opinião dos outros, descobrirá que a coragem social não é ausência de medo, mas a força de agir apesar dele. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como transformar a dor da aprovação em um combustível poderoso para a sua libertação pessoal. É assustador como a gente, sem perceber, constrói a própria cela com tijolos de medo do julgamento. Cada olhar, cada comentário atravessado, vira um grilhão que prende nossos sonhos e cala a nossa voz. A vergonha silenciosa cresce devagar, moldando decisões, silenciando vontades, sabotando passos que poderiam nos levar tão longe. E nessa prisão invisível, a liberdade vira uma miragem distante, enquanto nos tornamos reféns da aprovação alheia. A cada novo dia, mais barreiras se erguem, e a sensação de sufocamento emocional aumenta, como se viver plenamente fosse um crime que não temos coragem de cometer. Se libertar dessa prisão começa com a consciência de que ela existe, porque a maioria sequer percebe que vive acorrentada. O medo do julgamento sufoca a autoconfiança, distorce a autoimagem e cria uma dependência cruel da aceitação dos outros. Parece confortável seguir o caminho aprovado por todos, mas essa rota leva direto à perda da liberdade interior. No fundo, lá no íntimo que quase não ousamos tocar, pulsa o desejo desesperado de viver com autenticidade. E é justamente aí que começa a jornada para entender de onde vem essa vergonha invisível que nos paralisa. Quando somos apenas crianças, a necessidade de ser aceito é uma questão de sobrevivência emocional. Cada olhar de aprovação, cada gesto de carinho, se transforma em prova de que merecemos existir. Mas, quando essa necessidade se cristaliza em medo, ela se torna uma prisão silenciosa que carregamos por anos. A vergonha invisível se instala como uma sombra sobre a autoimagem, minando lentamente a autoconfiança que deveríamos construir. É nesse cenário oculto que nasce a prisão mental, alimentada por cada rejeição velada que experimentamos sem nem entender. À medida que crescemos, essa âncora emocional vai ficando mais pesada, moldando nossas escolhas, nossos relacionamentos, até mesmo nossos sonhos mais secretos. O medo de julgamento passa a ditar quem devemos ser para sermos amados, aceitos, tolerados. Mas, ao reconhecer de onde esse medo se originou, a primeira rachadura aparece nas paredes da prisão. E é exatamente aí que começamos a vislumbrar estratégias práticas para romper essas correntes e construir a liberdade interior que parecia tão distante. Aceitar que o julgamento sempre vai existir é como quebrar o primeiro elo das correntes que nos prendem. Não importa o que façamos, sempre haverá alguém pronto para criticar, questionar ou desmerecer. Mas essa consciência, ao invés de nos paralisar, pode se tornar a faísca da nossa libertação pessoal. A coragem silenciosa nasce quando entendemos que a opinião dos outros não define quem somos, apenas reflete a limitação de quem julga. E nessa compreensão, a verdadeira liberdade interior começa a dar seus primeiros passos tímidos. Se expor de forma gradual, enfrentando pequenos desconfortos, é como fortalecer um músculo enfraquecido pela vergonha invisível. Cada desafio aceito, cada medo encarado de frente, é um tijolo a mais na construção da autoconfiança sólida e real. Reduzir o peso que damos às expectativas externas é uma escolha diária, uma prova viva de que somos donos da nossa própria história. Agir mesmo com medo
não é falta de medo, é a verdadeira definição de coragem social. E nesse caminho, começamos a descobrir como construir uma autoimagem inabalável. A base de uma autoimagem forte não nasce da aprovação externa, mas da reverência silenciosa que nutrimos por nós mesmos. Quando cultivamos o autoconhecimento, reconhecemos nossas imperfeições sem vergonha e nossas qualidades sem arrogância. Cada passo dado com autenticidade reforça as raízes que nos mantêm firmes, mesmo diante dos ventos do julgamento. A força emocional não é um grito, mas um sussurro persistente que nos lembra quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos moldar. E é nessa construção interna que a verdadeira libertação pessoal floresce, discreta, porém inabalável. Investir no próprio crescimento é um ato de coragem social, uma rebelião silenciosa contra a prisão mental imposta pelas expectativas alheias. Quanto mais fortalecemos nossas habilidades, emoções e propósito, menos nos tornamos vulneráveis aos olhares distorcidos. A mente livre não é aquela que ignora o mundo, mas aquela que escolhe ser fiel a si mesma acima de tudo. E quando a liberdade interior se instala, nasce uma nova realidade. Viver com leveza, verdade e força.